Mateus capítulo 5, verso de número 4, diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, Mateus capítulo 5, verso 4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Pai santo, Pai benigno, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, fala conosco essa noite, com poder e autoridade. Envia sobre esse culto a sua gloriosa, maravilhosa e abundante graça. Aquieta nossos corações ansiosos, aflitos e muitas vezes incrédulos. Toma nossa mente cativa em obediência à sua palavra e sujeita a Cristo Jesus. Ó Deus Santo, salva-nos e seremos salvos. Edifica-nos e seremos edificados. Liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos, Senhor. Deus, faz teu reino avançar essa noite. Receba glória através desse culto. Nos conforma à imagem do seu Filho, e que a sua vontade soberana, suprema, seja cumprida, em o nome de Jesus. Amém e amém. A primeira bem-aventurança foi: bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito. Hoje é bem-aventurado os que choram. Veja só, aqui nós encontramos um paradoxo. O que é um paradoxo? Duas verdades que se contradizem. É um paradoxo. O que significa a palavra bem-aventurado? Felizes. E aqui está dizendo: felizes os que choram, felizes os infelizes. É um paradoxo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Com bem-aventurado, feliz, pleno, ditoso, são os que choram. Porque chorar é uma qualidade do salvo. Porque chorar é uma qualidade do convertido. Porque chorar é uma característica do cidadão do céu. E porque chorar faz ele bem-aventurado, pleno, ditoso, feliz. Não é um paradoxo? O feliz ser o que chora? Feliz deveria ser o que sorri. E aqui Jesus diz: não, feliz é os que choram. Para o mundo essa ideia é simplesmente ridícula. Por isso que as bem-aventuranças é uma distinção do povo de Deus e do povo não de Deus. Para o mundo essa bem-aventurança é patética. Como é que é? É feliz, pleno, completo, são aqueles que choram. Não, o mundo não diz isso. O mundo trabalha para não chorar. O mundo trabalha para não derramar lágrimas. Por isso que a maior indústria do mundo é a indústria do entretenimento. Festas, gozo, prazer, porque eles buscam felicidade, riso, festividades, jamais a melancolia, a tristeza. Mas a Bíblia diz que nós andamos na contramão do mundo, e a verdadeira felicidade está naqueles que choram. Mas vamos aprender o que é chorar aqui. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que espécie de choro é esse? Porque bem-aventurado é o que chora, é o que se entristece, é o que derrama as lágrimas. Porque esse de fato é a pessoa feliz, é a pessoa plena. Essa palavra chorar aqui, o significado dela no original, o termo que Jesus usou aqui para pronunciar a palavra chorar, significa prantear ou lamentar por alguém que morreu. Prantear ou lamentar por alguém que morreu. Alguns teólogos dizem que a palavra que Jesus usou aqui no grego é a maior palavra que expressa o sentimento de dor de uma pessoa. Não existe palavra no grego significa penteo. O termo grego que Jesus usou aqui para definir choro quer dizer uma aguda agonia,
É o termo o termo mais forte na língua grega para definir choro. É o que Jesus usou aqui. É chorar pela perda de um ente querido. É o choro da morte de um ente querido. É uma agonia. É algo que toma o coração de dor e de agonia. É ter tamanha tristeza a ponto de ela não ser contida. Ela não pode ser escondida. É um choro, é uma agonia tão grande que o indivíduo não pode suprimi-la, escondê-la. Ela invariavelmente será manifestada. É como aquela viúva que viveu 40 anos com o seu marido e repentinamente ela perde. E ela sabe que o marido foi morto. É impossível ela conter as lágrimas. É impossível ela conter as tristezas. Ela vai bradar de agonia e chorar a morte daquele marido. É esse o termo que Jesus usou para dizer: bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado os que se entristecem. Agora, o que é interessante você notar aqui é que as bem-aventuranças não são qualidades naturais. As bem-aventuranças não são características naturais do homem. A carne, a nossa natureza não pode produzir as bem-aventuranças. Elas são qualidades espirituais. Não é um choro natural que Jesus está dizendo aqui. Não é um choro casual, humano. É um choro provocado espiritualmente. É um choro espiritualmente provocado. Quando você lê as bem-aventuranças, uma pessoa não crente não pode possuir aquelas qualidades. Não são qualidades naturais. Logo, ele não está dizendo de um choro natural, de um choro. Muitas pessoas usam esse livro, essa bem-aventurança, para consolar multidões que choram. Olha, minha filha, você está chorando, mas bem-aventurada é que chora, um dia você vai ser consolada. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é qualquer choro. Não é choro de uma mulher numa favela. Não é choro de uma dona de casa que perdeu um filho. Não é o choro de alguém que perdeu o emprego. Não é uma qualidade natural. Não é um choro natural. As pessoas choram por vários motivos. Você chora a perda de um ente querido. Você chora a perda de um emprego que você estava há muitos anos. Você chora a quebra de um relacionamento amoroso. Você chora por causa de uma dor física, crônica, aguda, que leva você ao choro. Você chora por conta de uma agressão verbal, de uma ofensa verbal. Você chora por conta de uma agressão física. Há muitos motivos porque choramos. Há muitos tipos de choros. Mas não é esse o tipo de choro que Jesus quis dizer. Não são choros causados por tristezas e situações naturais. Não são esses choros cotidianos que todos os homens, todas as classes de pessoas choram. Não é esse tipo de choro que Jesus está dizendo. Não tem nada a ver com a nossa vida natural aqui na terra ou no mundo. Primeiro vamos ver aqui, bem-aventurados que choram, o que não é esse choro. Vamos ver que tipo de choro Jesus não está falando aqui. Não é o choro pela aquela dona de casa, a mãe que foi, ou uma aposentada que foi assaltada, que foi violentada, e que chora ali a perda da sua aposentadoria, do assalto que ela teve. Não é esse tipo de choro. Não é o choro da mãe que vive numa favela e teve 3 filhos presos e condenados e chora a prisão desses filhos. Não é esse tipo de choro que Jesus está dizendo.
Não é o choro por um acidente de carro e ter um trauma, uma fratura exposta, que levou uma dor tão profunda que fez derramar lágrimas. Não é esse choro também que Jesus está dizendo, o choro causado por um acidente. Não é o choro da perda de um filho, mesmo aquele mais agudo, a mulher que está dando parto e o filho nasce morto, e a mãe prantia e chora com todo o seu coração a morte do seu filho. Não é esse choro que Jesus está dizendo que vai ser consolado. Não é esse choro que Jesus está dizendo que o crente tem, que o crente, o bem-aventurado tem. Não é o choro do prejuízo financeiro. Quantas pessoas quebram, perdem tudo, vão para a rua da amargura, ficam sem ter onde morar, onde comer, e choram, e prantiam as fortunas que perderam, prantiam os bens que tiveram, e começam a chorar, abrir a boca e chorar. Não é esse o choro que Jesus está dizendo que iria consolar. Não é esse o choro que marca, que caracteriza a vida do cristão. Não é o choro o choro amoroso, o choro por um divórcio, o choro pelo homem que te amava e te traiu, o homem que te amava te deixou, a mulher que te amava te deixou, o choro por uma briga íntima ou de um relacionamento amoroso que traz em uma das partes tristeza e dor profunda e ele começa a chorar. Não é esse choro também que Jesus está dizendo. Não é o choro do luto, não é o choro causado por doenças, aquele que faz uma quimioterapia, uma cirurgia, aquele que sofre profundas dores e com isso é levado às lágrimas. Não é esse tipo de choro que Jesus está dizendo. Não é também o choro da depressão. Quantas pessoas caem numa profunda tristeza, e essa tristeza ela se avança de tal modo que traz depressão e traz pranto, choro, melancolia. Não é o choro da depressão que Jesus está dizendo. Você vê que se fosse esses os choros, todo mundo seria bem-aventurado. Porque todo mundo chora a perda de um ente, todo mundo chora de dor física, todo mundo chora quando perde algo financeiramente, todo mundo chora o rompimento de uma relação, logo todos seriam bem-aventurados. Não é esse choro. Esse choro você tem na Bíblia. Você vê, por exemplo, o choro de Caim, depois que assassinou Abel. Ele vai dizer, meu pecado é tão forte que eu já não posso suportar, e ele lamenta, ele chora. Mas não é o choro que Jesus está dizendo, não é o choro de arrependimento. Você vê o choro de Judas, quando traiu Jesus. Ele traiu, ele vendeu Jesus, ele pegou 30 moedas, mas a Bíblia diz que ele até se teve remorso, devolveu as moedas, mas não se arrependeu. Não é também esse choro que a Bíblia está dizendo, esse é o choro do remorso. O choro de Caim é o choro da carne, é o choro sem arrependimento. A Bíblia diz que quando Acabe foi fazer uma negociação com a vinha de Nabote, ele não conseguiu aquela vinha e ele chorou. Mas esse é o choro da ganância, é o choro da avareza, é o choro de perder um bem precioso, é o choro de perder as coisas materiais. Não é esse choro também que Jesus está dizendo. Não é também o choro religioso, chorar pela fé, chorar pela igreja, chorar pela religião. Não. Esse é o choro dos fariseus, é o choro externo, é o choro hipócrita, é o choro pelo choro, é o choro para aparecer, é o choro pelo poder, pela posição, pelo cargo, pelo ministério, mas não é o choro do arrependimento, não é o choro do quebrantamento. Também não é esse choro que Jesus quis dizer. Porque esse tipo de choro, igreja, todo mundo chora. Todo mundo chora em todas as partes do mundo. E todos choram por vários motivos.
Mas nem todos são bem-aventurados, nem todos serão consolados. Não é esse choro. Equivoca-se quem todas as vezes que chorou, correu para esse texto. Ai, filha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não são todos que choram, que serão consolados. E não são todos os tipos de choro que te faz bem-aventurados. Lembrando mais uma vez, as bem-aventuranças não são expressões naturais. Não são talentos e qualidades naturais. O que é natural? É produzido pelo homem. Se fosse produzido pelo homem, todo homem tem a condição de chorar. Então todo homem deveria ser bem-aventurado. Não. São qualidades espirituais. É um choro provocado pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Que choro é esse então? Que choro é esse então que Jesus está dizendo? Irmãos, notem ainda, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser semelhantes a Cristo, ok? 1 João diz assim: assim como eu andei, a Bíblia diz assim, assim como eu fiz, façais vós também. Jesus diz: aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Nós como cristãos, a nossa meta é sermos semelhantes a Jesus, andarmos como Jesus. E nós como cristãos, caminhamos em busca disso. Esse é o nosso alvo. Romanos 8, 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam conformes à imagem de Jesus. Então a nossa vida na terra, a nossa trajetória na terra consiste em sermos moldados à semelhança de Jesus, ok? Então o seu dever é andar como Jesus, ser conformado à imagem de Jesus, imitar a Jesus. E sabe o que eu vejo na Bíblia? Não há nenhum registro na Bíblia onde Jesus tenha rido. O que está acontecendo hoje? Isso está acontecendo dentro das igrejas. Está virando uma palhaçada. Os pastores estão entretendo, tem que fazer crente rir. Está explodindo na internet agora um pastor só faz piada, só faz brincadeira. Os vídeos deles têm milhões de visualização. Brinca com o nome de Deus, com a igreja de Deus, com o povo de Deus, com a palavra de Deus. Só faz piada sobre sexo, imoralidade, besterol. É um palhaço. Vai prestar conta diante de Deus. Está cheio de stand-up comedy gospel nas igrejas. Pastores não pregam mais a Santa Escritura, contam piadas, historinhas. Tem que deixar o crente feliz, tem que fazer o crente rir, tem que contar piada para dar gargalhada, porque o crente já trabalha, já luta contra o pecado, casamento difícil, tem que sair da igreja rindo. Mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia não registra aqui Jesus rindo, Jesus dando gargalhada. Não que Jesus não tinha uma alegria no seu coração, não que Jesus não sorria para as pessoas, mas não era padrão dele. E nós, como seus imitadores, como homens que estão sendo conformados à imagem dele, também deve ser essa nossa característica: chorar, nos entristecer. Bem-aventurados que são como Jesus, choram. Bem-aventurados aqueles que são segundo o seu mestre, que derramam lágrimas, porque era essa marca de Jesus. Que choro é esse? Esse choro é produzido pelo Espírito Santo, choro que só a igreja tem, choro que só o crente possui, choro que só aquele que é cheio do Espírito Santo possui. É um choro que o Espírito Santo causa no crente.
O Espírito Santo traz no crente. O Espírito Santo produz no interior do crente. Que choro é esse? É o choro pelo próprio pecado. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados que choram pelo seu próprio pecado. Bem-aventurados que sentem o peso do seu próprio pecado. Bem-aventurados que são sensíveis ao seu próprio pecado. É isso que Jesus está dizendo. É esse o choro que ele está dizendo. Como o apóstolo Paulo, por exemplo, Romanos 7, 24. Paulo vai escrever o que lá? Miserável homem que sou, desventurado homem que sou, como escaparei do corpo dessa morte? Paulo está dizendo miserável. Ele está sentindo o peso do pecado. Ele está lamentando o pecado. Ele está sentindo a maldade dele. Bem-aventurados que choram, porque são sensíveis às suas maldades, são sensíveis aos seus atos. É esse o choro que a Bíblia está dizendo. É aquele crente que durante o dia tem um dia cheio, perturbado, tribuloso, e à noite, antes de dormir, prostra-se na cabeceira e começa a orar pelo dia, e ele começa a se lembrar dos erros dele, como ele tratou a esposa, como ele tratou os filhos, não desviou o olho do mal, mentiu na empresa, cometeu incoerências, e ali na cabeceira da cama começa a chorar, começa a sentir peso por aquilo, começa a lamentar as falhas, a própria maldade. É esse que Jesus chama de bem-aventurado. É esse que Jesus diz que é o verdadeiro crente, é o que sente peso pelos seus erros. Paulo vai discorrer ali um capítulo tremendo em Romanos 7, um dos capítulos mais complexos e difíceis de interpretar em toda a Bíblia. Romanos 7. Ele está falando da pessoa dele. O bem que quero fazer não faço, o mal que quero não faço, e acho uma lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está em mim. Miserável homem que sou. Paulo estava dizendo, eu sofro por ver minha maldade, eu sofro por ver meus pecados, eu sofro por ver minhas incoerências, e eu choro. É isso que Jesus está dizendo. Eu quero perguntar a você, é assim com você? Você faz uma análise da sua vida na semana, uma análise da sua vida durante o dia, e à noite, aquelas incoerências, palavras, aqueles delitos que você cometeu, pesam no seu coração, você entristece-se por causa deles, você chora por causa deles, eles abatem o seu espírito, abatem a sua alma, entristecem o seu ser. É esse choro que ele está dizendo. É o choro pelas debilidades. Quando eu vejo a minha incapacidade, a minha limitação, quando eu tento fazer o bem e não consigo, quando eu tento amar e não consigo, tento perdoar e não consigo, tento ler e não consigo, tento orar e não consigo, tento me santificar e não consigo, e aquilo traz choro, abatimento. Eu sou sensível às minhas debilidades, eu não consigo honrar o Senhor como eu gostaria, obedecer a palavra dEle como eu gostaria, ser santo como eu gostaria, e isso me abate. É o que Paulo está dizendo. É esse o choro que Jesus está dizendo. E o crente fica triste por causa disso, fica quebrantado por causa disso, ele fica prostrado por causa disso, e ele derrama lágrimas por causa disso. As debilidades, falhas. Ele fica triste por causa da lei da imperfeição. Ele não consegue, ele está sobre a lei do pecado, e essa lei do pecado pode ser chamada de lei da imperfeição. Ele não consegue fazer nada certo, mas nenhum homem consegue fazer algo certo, não é verdade? Não é verdade? Nem um ímpio, nem uma religião, ninguém consegue. Mas a diferença do crente para os outros é que o crente sente o peso disso. Ele chora por ser imperfeito, por viver num corpo caído,
pecaminoso, débil. É esse o choro da bem-aventurança. Choro pelas maldades. Quando praticamos o mal, Paulo novamente diz: quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. E o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. E por fazer esse mal, ele vai dizer: miserável homem que sou. Ele chora quando vê atos maldosos, pecaminosos saindo dele, da boca, dos olhos, das mãos, do corpo. E isso traz choro, quebrantamento, tristeza. Bem-aventurados os que choram, sofrem, se entristecem pelas suas falhas, pelas suas debilidades e pela sua imperfeição. É o que ele está dizendo. Romanos 8, 22, 23. Por que Paulo chorava? Porque sabemos que toda a criação geme e juntamente está com dores de parto. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Esse gemer aqui é choro. Qual é o choro que Jesus está dizendo? É este choro de Paulo. Ele está dizendo que a criação está com dores de parto, ela geme até agora, mas não só ela, mas nós também gememos, esperando a redenção do corpo. Bem-aventurados que choram, porque esperam um corpo glorificado, choram porque vê esse corpo carcomido, putrefado pelo pecado, choram porque sempre tropeçam na iniquidade da carne, na iniquidade do velho homem. Paulo dizia: eu choro porque eu aguardo a redenção desse corpo, porque eu não suporto mais conviver com os meus tropeços, falhas, incoerências, maldades, debilidades. Choro por viver num corpo ou numa mente débil, que é inclinada a se desviar de Deus, que não é sujeita à lei de Deus. Eu choro por isso. Esse é o choro que Jesus está dizendo. Que mais é bem-aventurados que choram? A quem mais Jesus está se referindo? Quem são os que choram? É aquela mulher na casa de Simão, o fariseu. Lucas 7,38. É aquela mulher que chegou na casa de Simão e ela se prostrou e se lançou nos pés de Jesus. E ela começou a chorar, e as lágrimas eram tão copiosas, era um choro tão copioso, tão agudo, que ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. E ela enxugou com os cabelos. É o choro do arrependimento. Bem-aventurados que choram, arrependidos. Aquela mulher era uma pecadora, uma prostituta, mas ela chegou diante de Jesus arrependida. Ela levou um vaso de alabastro para quebrar sobre Jesus, para dar sobre ele em sinal de arrependimento. É o choro aqui da convicção do pecado. É o choro da convicção do pecado. É isso que Jesus está dizendo. É aqueles que sentem o peso do pecado, é aqueles que sentem a força do pecado, é aqueles que sentem a maldade do pecado, é aqueles que sentem a profundidade do pecado e choram, porque eles sabem que ofenderam a Deus, entristeceram o Espírito Santo, magoaram o Senhor Jesus. É o choro dessa mulher, é o choro de confissão. Ela estava dizendo nos pés dele: eu pequei, eu adulterei, eu prostituí, mas eu me arrependo. E fazia isso com lágrimas. É esse choro que Jesus está dizendo. Não é o choro da dona de casa, não é o choro do luto,
Não é o choro da traição. Primeiro, o choro da maldade, o choro da imperfeição. Segundo, o choro da convicção do pecado. Convicção do pecado. Precisamos ter isso. Quanto tempo faz que você não chora pelo seu próprio pecado? Bem-aventurados são esses, os crentes de verdade, choram confessando os seus próprios pecados, choram aos pés da cruz, não pedindo uma casa, um carro, um financiamento, um namorado, uma cura, choram pedindo perdão, confessando suas misérias, confessando as iniquidades, confessando a maldade, e fazem isso com lágrimas. Não só confessando, mas sentindo pesar pelos pecados. Talvez você confessa, talvez você não nega que tem pecados, você dá nomes a ele, você pronuncia eles diante de Deus, mas não há pesar por eles no seu coração, não há arrependimento sincero, não há nojo, asco pelo pecado. Bem-aventurados que têm convicção, sentem o peso, sabem a força do pecado, e choram, e confessam, e admitem, e são convictos do seu próprio pecado. Bem-aventurados que choram, que mais são? É o choro contrito do rei Davi. Olha o rei Davi, ele adulterou com Batseba, ele mandou matar Urias, o marido dela. Depois de alguns meses, Natã entra no seu palácio e revela o pecado de Davi, e expõe Davi, e profetiza sobre Davi. O que a Bíblia diz? Olha o que Davi diz, olha a primeira coisa que Davi diz. Ele poderia, como rei, mandar matar Natã, ele poderia ter negado e não admitido, ele poderia ter colocado a culpa em Batseba, ele poderia ter chorado pela vergonha que ele próprio passou. Não, a Bíblia diz que quando Natã repreende, ele diz: pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, e ele começa a chorar, e ele escreve o Salmo 51, é o salmo de confissão, e Davi vai dizer: somente contra ti pequei, e somente contra ti fiz o que era mal diante dos teus olhos. É o choro quando se reconhece que ofendeu a Deus, é o choro de ter entristecido o Espírito Santo, é o choro de ter ofendido a glória de Deus, é o choro pelo próprio pecado, é chorar pelas maldades, é chorar pela imperfeição, é chorar pela debilidade, é ter convicção do pecado, e como Davi, é chorar pelo próprio pecado, pelo próprio pecado. Davi no Salmo 51 verso 3 diz assim: o meu pecado está diante de mim todos os dias, é o meu pecado, eu choro pela minha iniquidade. Não é a minha esposa, não é meu pastor, não é meu marido, não é o governo, não é o clima, não é o financeiro, é o meu pecado, é a minha devassidão, é a minha iniquidade, eu choro por ela. É esse que Jesus está dizendo, bem-aventurado é esse que reconhece o próprio pecado, que chora diante do próprio pecado, que admite o próprio pecado. É esse choro. É esse o choro. Não tem nada a ver com o choro da rotina, o choro natural, o choro do divórcio, o choro da artrite, da pedra no rim. É o choro produzido pelo Espírito. Bem-aventurados que choram, eles não são insensíveis quanto ao seu pecado. Essa é a marca de um nascido de novo.
é a marca de um santo, é a marca de um salvo, é a marca de um cristão. Você deve estar pensando, mas não, peraí pastor, eu achei que a marca de um cristão é que ele é puro, a marca de um cristão é que ele não peca, a marca de um cristão é que ele não adultera, não faz nada disso. Não, a marca de um cristão é que ele peca, mas a marca do cristão é que ele confessa o seu pecado, chora pelo seu pecado, se arrepende do seu pecado e abandona o seu pecado. Que mais é o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados que choram. Primeiro, chorar pelas debilidades, chorar pela imperfeição, chorar pela maldade. Segundo, chorar pela convicção do pecado, confessar o pecado, admitir o pecado, ter convicção dele. Terceiro, é chorar pelo próprio pecado. Não é o pecado alheio, é o meu pecado. O meu pecado está diante de mim todo dia. Todo dia ele me suja, todo dia ele me afronta, e eu choro por causa dele. Eu não consigo deitar na cama, eu não consigo ser indiferente ao meu pecado. É isso, ele dói, ele causa dor, ele causa tristeza. Eu sinto a força, eu sinto o poder dele. É isso. Quarto, bem-aventurados que choram, não é o choro só pelo nosso pecado, é o choro pelo pecado alheio, é o choro pelo pecado da sociedade, do governo, do mundo. Meu irmão, eu tenho dito aqui que uma das coisas que marca a igreja desse século é a indiferença. Meu Deus do céu, que geração de crentes indiferentes que nós temos. Eles não estão nem aí com os problemas sociais, eles são frios, calculistas. Vêm os jornais, as revistas, acessam sites, vêm os noticiários, as atrocidades, as aberrações, o pavor que tomou conta do mundo, e eles são insensíveis, eles não ligam, eles não se importam. Mas Jesus está dizendo que o verdadeiro salvo, o nascido de novo, ele chora, e ele chora pela condição do mundo, ele chora pelo pecado da sociedade, ele chora quando vê a corrupção de Brasília, ele chora, ele é sensível ao pecado do mundo. Bem-aventurados que choram. Ele chora quando ele vê a CPI que o senador Magno Malta abriu contra a pedofilia. Parlamentares, políticos, empresários envolvidos em pedofilia, comércio de menores na Índia. Meninas na Índia são iniciadas na prostituição com 8 e 9 anos de idade. Sexo de adultos com criancinhas. E aquele que chora não consegue ouvir isso e ficar indiferente. Ele chora quando ele vê que criancinhas estão sendo molestadas. Ele chora quando vê canalhas malignos estuprando criancinhas. Ele chora quando vê o parlamento alemão querendo descriminalizar a pedofilia. Quando a menoridade para se fazer sexo na Holanda é 14 anos. A lei que se aprovou na Holanda é que a idade permitida legalmente para fazer sexo é 14 anos. Uma menina, um menino de 14 anos pode fazer sexo livremente. É chorar por isso. A pessoa que liga o noticiário e ela vê, meu irmão, esses massacres muçulmanos, essas execuções de cristãos, tomando um tiro na cabeça, decapitando crianças, assassinando cristãos em países muçulmanos. Ele chora, ele sente a dor de Deus, ele sente o estado dessas pessoas, o luto dessas pessoas, as mães que chorarão, as viúvas que perderão seus maridos, as mães que perderão seus filhos. É chorar por isso.
E o crente de verdade, ele chora, o coração dele pesa, ele não vê o noticiário e fica indiferente, muda de canal, vira a página, ele sente o peso. Quando ele vê a corrupção do mundo, a miséria, a fome nos países subdesenvolvidos, e vê multidões morrendo de fome, corrupções nesses governos, ele sente a dor, ele sente tristeza, ele chora. É o que Jesus está dizendo. Ele não pode ficar indiferente. Quando ele assiste aqueles vídeos de aborto, quem já assistiu um vídeo de aborto? Só nos Estados Unidos 4 milhões de crianças são abortadas no ventre da sua mãe. Pequenos fetozinhos, debatendo-se, lutando contra a vida, são assassinados. Lixos, latas de lixo desses hospitais clandestinos, cheio de fetos, com seu corpinho formado. O crente verdadeiro não consegue ser insensível, ele chora. Ele vê a dor dessas crianças ser assassinadas. Ele vê criancinhas sendo estilhaçadas naquelas máquinas. Ele vê o morticínio, o infanticídio. Ele chora. Ele não pode ficar insensível de ver uma criancinha indefesa, um bebezinho ser assassinado e não sentir nada, porque ele tem o amor de Deus no coração. Ele chora. Ele chora. Ele chora quando vê o Brasil ser um dos campeões de estupro, um dos crimes mais brutais que ocorrem, e você vê nas páginas, principalmente da grande São Paulo, dezenas, centenas de adolescentes, crianças e até idosas sendo estupradas. Ele não vai dar gargalhada, ele não vai fazer uma piada, ele chora. Ele chora. Ele chora quando vê o Conselho Nacional de Justiça aprovar, legalizar a união homoafetiva. Os homossexuais poderem casar em cartório. Isso é uma afronta contra a família, é uma afronta contra Deus. Casais homossexuais poderem adotar filhos, serem legalmente casados. A nossa nação aprovar isso, a igreja tem que chorar. A igreja não pode só criticar, ela chora, ela sente o peso da família ser destruída, descaracterizada. Essas criancinhas adotadas serão pervertidas. Uma nação de 200 milhões de pessoas aprovar uma imundície dessa. Ele chora. Ele chora. Ele não pode ser indiferente. Eu vou dizer uma coisa para você: se você é indiferente a essas coisas, reveja a sua conversão. Tem uma grande probabilidade de você não ser salvo. Se você não chora pelo seu próprio pecado, se você deita na cama e desmonta lá, sem sentir peso nenhum pelo que fez o dia todo, a vida toda, você não nasceu de novo. Se você é indiferente à dor do povo que está à sua volta, reveja seus conceitos. Essa dor, ele chora. Como não chorar quando você entra na internet e vê os vídeos desses pastores, esses escândalos, meu Deus do céu. Quando você vê o nome de Deus sendo blasfemado, quando você vê a cruz de Cristo sendo reduzida a dinheiro e carro, quando você vê o Espírito Santo ser escarnecido e esses lobos devorarem a igreja, é impossível não chorar de ver o nome santo de Deus ser zombado, ser blasfemado por esses falsos profetas, falsos pastores. A igreja verdadeira chora. Ela não suporta ver os escândalos. Por vossa causa o meu nome é blasfemado entre os gentios. Meu Deus do céu, ela chora. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurados que choram. Quando você vê aquele jornal francês, aqueles cartunistas que foram assassinados, Charlie Hebdo, na França, antes de fazer um charge com Maomé e a fé muçulmana,
eles fizeram uma charge com a Trindade. E eles profanaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo através dos cartoons. Quando você vê o nome de Deus chegar a esse nível de blasfêmia, quando você vê o nível de pecado contra a glória, a majestade, a infinitude, a pureza de Deus, meu irmão, quando eu fiquei sabendo disso, eu perdi a força nas minhas pernas. Eu fiquei chocado de saber que tem pessoas no mundo capazes de fazer tais coisas. Usar a Trindade para promover orgias sexuais. O cristão verdadeiro chora. Ele não pode ver o noticiário, o coração dele pesa. Ele sente a dor. Quando ele vê a fome no Nordeste, ele pensa: Senhor, me envia como voluntário para matar a fome. Se eu tivesse condições, eu abrigava essas menininhas e dava escola e alimento e não deixava elas se prostituírem. Se eu pudesse, eu ia naquela África e matava a fome. Oh Deus, ela não é insensível, ela chora pela corrupção quando vê a reeleição dessa presidenta, o que ela está fazendo com o país. Eles choram de ver que estão acabando com a família, acabando com as crianças, pervertendo as pessoas. Bem-aventurados que choram. Eles choram. Eles choram. Por isso Jesus chorou. Jesus não chorou por Jerusalém porque estava negando ele. Chorou por Jerusalém por causa do pecado de Jerusalém. Não chorou por Lázaro porque perdeu um amigo. Chorou porque Lázaro tinha um corpo mortal, cheio de doenças, sofrimento, pecados. Jesus chorou por causa disso, porque sentiu a dor alheia, porque sentiu o pecado alheio, sentiu a corrupção dos seus próprios patrícios. Ele chorou. E por que choraram? E por que choramos? Por que choramos por essas coisas? Você que está anotando aí, anota aí. Por que choramos? Por que choramos por essas coisas? Por que o crente verdadeiro chora? Essa é uma das maiores evidências da regeneração do crente, do novo nascimento, da conversão do crente. Sabe por que ele chora? Por causa de Efésios 4:30. O que está escrito lá? Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da promessa. O Espírito Santo, ele se entristece. O que entristece o Espírito Santo? Tem uma palavra só que entristece. O que entristece o Espírito Santo? Pecado. As bem-aventuranças, elas estão narrando as características do povo de Deus, dos salvos, dos santos. E qual é uma das marcas do salvo? O Espírito Santo habita neles. A natureza de Deus vive neles. Deus mora no coração deles. E sabe por que eles choram? Porque quando o cristão peca, o Espírito Santo que vive nele se entristece. E ele se entristece junto com o Espírito Santo. Então ele chora. Ele chora porque ele é sensível ao pecado. E ele é sensível porque o Espírito Santo habita nele. É por isso que ele chora. É a maior evidência que ele é salvo. Porque o Espírito Santo não pode tolerar o pecado, não tolera a iniquidade, não tolera a transgressão da lei. E uma vez que o crente desobedece à lei, se rebela contra Deus, quando ele peca, o Espírito Santo se entristece. E ele fica triste também. Ele se torna sensível, porque o Espírito Santo se entristece. E quando o cristão vê essas maldades nos jornais,
vê esses horrores acontecendo, o Espírito Santo também vê aquilo. O Espírito Santo sofre com esse pecado do mundo, sofre com as blasfêmias, se entristece também. E o cristão, por possuir o Espírito Santo, chora pelo pecado do povo. Deus compartilha as dores dele com a igreja, com o crente, por isso que ele chora, porque ele é sensível, pois o Espírito Santo habita nele. Segundo, não só chora porque é sensível, não só chora porque o Espírito Santo habita nele. Por que mais o crente chora? Porque ele recebeu uma nova natureza. Ele tem uma nova natureza. Ele tem uma nova maneira de ver a vida, uma nova mente, novos conceitos, uma nova visão, e ele é sensível à necessidade dos outros. Ele tem outro processamento mental, outro coração, ele tem uma outra natureza. A natureza dele antes era fria, insensível, mundana, carnal. Agora a natureza é espiritual, compassiva, longânima, benigna. Então ele sente o impacto da corrupção desse mundo. Por isso que ele chora. Por isso que ele chora. Ele recebeu a nova natureza. É o que está em 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, todo crente verdadeiro é sensível ao pecado. Ele é sensível. Se dissermos que não cometemos pecado, eu não pequei, não, eu não fiz nada. A pessoa não é sensível ao próprio pecado. Ela não é crente. Por quê? Porque o crente, o novo, o nascido de novo, ele é sensível à maldade, sensível ao pecado, sensível à corrupção. Ele não consegue entrar numa boate, numa danceteria cheia de luzes, cigarro, maconha. Ele não consegue ficar 5 minutos. Ele não consegue. Ele vai ter um acesso naquele lugar. Ele é sensível. Ele não pode andar num prostíbulo e dar gargalhadas. Ele não pode ver gente se embriagando em bares. É impossível. Ele é sensível, ele tem uma nova natureza. E quando ele vê aquilo, ele chora. Ele chora. Ele sente tristeza. Ele sente dor. Quinto ou sexto, nem sei onde está mais. Sabe por que ele chora? Esse choro é resultado dele ser pobre de espírito. Primeira bem-aventurança leva para outra. Como é que é? Esse choro é resultado dele ser pobre de espírito. Quando o crente vê, presta atenção, a lei de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a lei de Moisés, ele vê a sua completa miserabilidade, ele vê a sua inabilidade, a sua incondição de ser aceito e se salvar. Então ele se esvazia e reconhece a sua pobreza de espírito, e quando vê a sua pobreza, chora. 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 Teve um dia quando eu atendia naquela sala ali, antes da reforma. Eu estava ali, meu gabinete era ali. O Jonathan entrou, ele tinha 2 anos de convertido. Ele tinha acabado de receber muitos presentes, muitas bênçãos. Ele sentou na minha mesa e ele começou a chorar. Porque ele tinha recebido muitos presentes, muitas honras, muita bênção.
E um dia atrás eu tinha pregado uma mensagem, que você está colhendo o que você plantou, que eu colhi hoje, fruto de coisas que eu plantei há anos. Ele entrou na minha sala e falou: pastor, eu estou constrangido, e começou a chorar. Pastor, o senhor disse que está colhendo coisa que o senhor plantou a vida inteira. Pastor, eu nunca plantei nada, por que eu estou colhendo, pastor? Estava sentado na minha frente um menino pobre de espírito e um menino que chora. Ele estava sentindo que era imerecedor daquelas bênçãos, pobreza de espírito, e ele estava chorando por ter as recebido. Marca de um salvo, marca de um convertido. Meu filho, você é pobre de espírito e você chora. Semana passada o Fábio aqui me mandou 6 mensagens dizendo quão fraco era, não tinha capacidade, não tinha condição, não tinha isso, abatido, triste, contristado. E quando eu li as 6 mensagens que ele me mandou, cada uma de 20 frases, eu terminei, o Espírito Santo falou para mim: escreve para ele e diz que ele é bem-aventurado, porque todas as bem-aventuranças estão aí. Eu vi o manso, eu vi o humilde de espírito, eu vi o que tem fome e sede de justiça, eu vi o manso, eu vi o limpo de coração. E eu mandei para ele assim: olha, eu fiquei muito feliz com a sua mensagem, porque nela eu pude ver todas as bem-aventuranças. Eu vi pobreza de espírito, eu vi mansidão, eu vi fome e sede de justiça. Alegre-se, pois você é bem-aventurado. Esvaziou-se de si, não tinha mérito, força, não tinha arrogância, e estava quebrantado, chorando. Eu falei: eis aí um pobre de espírito, por isso chora. Bem-aventurado. Você se esvazia, reconhece a sua miséria. Sabe o que Jesus está dizendo? Para você entender, talvez você não entendeu até agora. O que é bem-aventurados que choram? Vou resumir nessa frase aqui que eu escrevi, ó. Se você é sensível ao mal, sensível ao pecado do mundo, se você é sensível ao seu próprio pecado e o sente e chora por ele, você de fato é crente. Se você é sensível ao mal, ao pecado do mundo e ao seu próprio pecado e chora por ele, você de fato é crente. Você é bem-aventurado, ditoso, pleno, mais do que feliz. Por que eu sou bem-aventurado? Para terminar agora, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus promete consolo, Jesus promete alívio. Meu irmão, esse mundo não pode dar alívio para ninguém, esse mundo não consola ninguém. Todas as nações estão buscando paz, buscando consolo, buscando alegria, felicidade. Elas não podem encontrar. Só os que choram serão consolados. Ele promete consolo à alma abatida, consolo àquele que derrama as lágrimas, consolo àquele que sofre pelo pecado, consolo àquele que vê as misérias do mundo, consolo àquele que tem convicção da sua própria miséria. Consolo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chora pelo pecado. Quem chora pelo pecado será convencido do seu pecado. Quem é convencido do seu pecado se arrependerá do seu pecado. E quem se arrepender será perdoado dos seus pecados. Por isso, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Como que eles serão consolados? Serão consolados com o perdão de Deus. Há perdão para você que chora, há perdão para você que se arrepende, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os farei alvos como a neve. Bem-aventurado é você, não há acusação sobre você, ninguém pode te condenar, porque você foi perdoado, consolado. Bem-aventurados que choram, porque eles receberão o perdão. Salmo 130, verso 5. Se o Senhor olhar para a iniquidade de alguém, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Com o perdão vem a paz. Bem-aventurados que choram, porque eles receberão paz. O consolo que Deus dá à alma abatida é a paz que o perdão traz, é a paz que reconcilia você com Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão perdoados. Com o perdão vem o alívio, a agonia, a acusação, a culpa, o jugo é tirado e vem o alívio. O alívio é o consolo para aquele que chora, para aquele que sente a dor, o peso e o fardo. O alívio. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Com o perdão, para você que não é salvo, com o perdão vem a alegria da salvação. Torna-me dar a alegria da salvação. Bem-aventurados que sentem os seus próprios pecados, porque eles serão salvos. Eles serão salvos. Eles herdarão a vida eterna. Eles terão a alegria, o consolo da salvação. Bem-aventurados. Com o perdão vem a segunda chance. Quando você chora, ele diz para você assim: ninguém te condenou, mulher. João 8, a prostituta. Ninguém. Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais, porque choraste, porque se humilhaste. Eis o consolo. Toma uma segunda chance, tenta outra vez, reergue-te, inicia a tua vida, volta para a tua caminhada cristã. Bem-aventurado. Último, por que é bem-aventurados que choram? Por que serão consolados? Por causa de Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Talvez você está pensando: pastor, eu sou esse crente que você falou ainda, mas eu ainda choro, ainda tem tristeza, tem problema, o consolo, ele não vem totalmente. É verdade, meu irmão, consolo pleno você não verá aqui, mas Paulo está dizendo: as aflições do tempo presente, o choro presente, a agonia presente, o aperto presente, o trauma presente vai ser extinto, vai terminar com a consumação nos céus, onde os santos e os remidos entrarão, e lá toda lágrima será enxuta, toda lágrima se enxugará. Bem-aventurados que choram, porque um dia a trombeta vai soar, um dia o Filho do Homem aparecerá do Oriente ao Ocidente, ele buscará a igreja dele, nós os vivos seremos transformados, seremos glorificados. Então Apocalipse 21:4 diz: lá não haverá mais morte, nem dor, Deus enxugará do rosto toda lágrima, não haverá mais pranto, nem choro. Bem-aventurados que creram, bem-aventurados salvos, porque um dia eles nunca mais
chorarão. É isso que ele diz. Bem-aventurados que choram, porque há uma glória futura, há céus, há um novo corpo. Só para a gente ver essa coisa linda, abre Apocalipse 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 4. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mais uma vez o versículo 4, Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. De quem que ele vai enxugar os olhos? Toda lágrima. Dos que choram. Quem são os que choram? Os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Os crentes, os salvos. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nunca mais você vai chorar, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Bem-aventurados o povo de Deus, os remidos, os santos. Bem-aventurados você. Salmo 30, verso 5. O choro, irmã, pode durar uma noite. Pode durar uma noite, irmã Walter, Isilda. Pode durar uma noite, Anélia. Pode durar uma noite, Jerônimo. Pode durar uma noite, Marta. Mas a alegria vem no mais lindo amanhecer, onde o próprio Deus brilhará sobre nós como o sol da justiça, e todos serão plenamente consolados e nunca mais chorarão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Curva essa cabeça, feche os seus olhos.